Já ouvimos dizer que Deus dá o frio conforme o cobertor, ou de que o fardo nunca é mais pesado do que podem suportar os ombros. Também a promessa de Jesus no Evangelho de que seu jugo é suave e seu fardo é leve. Motivos para manter viva a chama da fé do ser humano nas suas lutas, nas suas experiências, no largo oceano de experiência terrestre. É o que veremos no tema livre de hoje. Se por um lado, e isso nos dizem os espíritos instrutores, muitos fracassam justamente pela falta de fé, ou talvez orgulhosos ou imprevidentes, julgando-se autossuficientes, chamam para si responsabilidades, ainda quando no plano espiritual, maiores do que as que vai conseguir dar conta. Por outro lado, desperta-nos a atenção os atos corajosos de outros tantos que superam limites e são capazes de arrancar a vida à custa de muito trabalho, dedicação e sacrifícios, coisas que para outras pessoas talvez pareceria impossível. Como a da refugiada síria, Lúcia Luchsa, que acaba de obter o seu diploma de arquiteta na Universidade Federal do Paraná. Endereço ela do nosso abraço fraterno da semana. Como e por que orar pelos que nos perseguem e caluniam? Este é o assunto do quadro Cristo e Nós no Terceiro Milênio. Fique agora com o tema livre. Meus amigos, todos já ouviram a frase Deus dá o frio conforme o cobertor. Tem algumas variantes, como afirmar que, também se referindo ao próprio Jesus, né? Ou de Deus, que não coloca peso além em ombros, peso grande em ombros fracos, ou além do que os ombros podem suportar, e uma promessa de Jesus bem literal no Evangelho, quando ele fala sobre o seu jugo suave e o seu fardo leve. É disso que nós vamos tratar hoje aqui no nosso tema livre. E eu aqui passo de imediato para a Rose e para o Gilberto perguntando o que vocês acham, qual a opinião de vocês sobre esta frase de Deus dá o frio conforme o cobertor. É uma grande verdade. Deus, com a sua bondade, né, conosco, não nos daria um fardo maior do que aquilo que nós poderíamos carregar. Acontece que nós sempre achamos que ainda é pesado, né? Porque fugimos das responsabilidades, principalmente aqui nós espíritas, né, que sabemos o porquê estamos aqui, o porquê das dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, e sabemos então que esse fardo, por pesado que seja, nós teremos sim condições de carregá-lo, mas nem sempre a gente assume isso. Precisa da fé, Rose? Pois é, eu estava pensando enquanto vocês falavam, até o seu quase engano, né? Você ia falando, Deus dá o cobertor conforme o frio. Na minha opinião, é mais por aí mesmo. A maioria de nós, se olhar as dificuldades que nós temos que enfrentar antes, nós nos atemorizamos. Nós não nos sentimos fortes o suficiente para vencer as lutas se nós pensarmos nelas, né? Mas quando nós temos a confiança na finalidade da nossa existência, na capacidade que Deus nos dá, suprindo a nossa pouca energia, a fé no poder divino, no auxílio espiritual dos nossos familiares, nossos espíritos familiares que nos ajudam, parece que o cobertor vem, ainda que o frio pareça superior, né, às nossas possibilidades, na medida da nossa possibilidade humana, dos nossos limites pessoais, a energia necessária para vencermos as lutas realmente essenciais, Deus nos dá. Então, quando buscamos esse reforço no poder divino, nos momentos de desespero absoluto e total, em que toda a força humana nos falha,
nós sentimos aquela onda de confiança e energia que nos possibilita nos salvarmos, superarmos a dificuldade, mesmo nas dores mais difíceis, como a perda de um filho, a perda de um ente querido, né? Um fracasso emocional, sentimental num projeto de sonho, né? Deus nos dá energia. Então, o cobertor vem, ainda que o frio pareça mais forte do que nós. Interessante. Esse seu raciocínio é muito interessante. Ainda fortalecendo um pouquinho mais esses ensinamentos que a gente recebe do plano espiritual para os benfeitores espirituais, consta do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, o seguinte trechinho que eu recortei de lá. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, falta a vontade. Com efeito, quando há que, em vez de resistirem aos maus pendores, se comprazem neles, a esses ficam reservados o pranto e os gemidos e existências posteriores. Essa expressão aí vem do Evangelho, onde fala do ranger de dentes e aquela coisa, gemidos e ranger de dentes. Então eu acho que a Rosa tem toda a razão e o Gilberto tem razão também, a coisa vem na medida. E me ocorreu agora que nesse momento de nós falarmos sobre esse tipo de coisa, gostaria até que vocês fomentassem um pouquinho mais, porque muitas vezes as pessoas que estamos assistindo, todos nós temos nossas provações, nossas dificuldades. E nós estamos em um momento de crise social, né? Crise social. E uma coisa que me ocorreu agora, talvez, não sei, mas a gente deveria talvez falar um pouquinho sobre a situação das pessoas que começam a ter um desequilíbrio maior e começam a resvalar para as ideias de suicídio. Então, eu acho que gostaria que a Rosa e o Gilberto falassem nesse aspecto, claro, da importância de se manter a fé daquela sementinha de mostarda que é capaz de transportar a montanha. Né? Com certeza. Porque o que acontece, não é? Estamos na Terra num aprendizado, num processo de crescimento. Um processo de crescimento, ele não se faz sem luta, sem prova, sem vencermos as etapas necessárias. Só que, para crescermos, nós estamos sempre defrontados por desafios novos. Olhando o desafio de antemão, ele parece maior do que nós, sempre. Porque se nós dominássemos já aquele processo, ele não seria um desafio, não seria uma prova para nós. Então, quando nós somos defrontados por esses testes da vida, que nos balançam, que quase que nos desequilibram, né? Parece que vão nos derrubar, é que nós precisamos, muitas vezes, confiarmos num poder maior. É nesse momento, né, que a fé, a esperança, a certeza da proteção divina em nossas vidas nos dá a condição de darmos o salto necessário para vencermos aquela dificuldade. Se nós pensarmos nesse universo todo, né, nós estamos aqui num grão de poeira, presos a um sol de quinta grandeza, num subúrbio da Via Láctea, uma entre 200 bilhões de galáxias só do nosso pedacinho já visto, do universo inteiro, de ponta cabeça para o infinito, né? Porque na verdade é um grão de poeira pendurado no espaço. E nos sentimos seguros de alguma forma de que aqui é o chão, de que lá é o teto, o que não é verdade. E a proteção divina, as leis naturais funcionando, nos mantém seguros aqui. Nas lutas necessárias ao nosso progresso, deveria ser possível, né? Nós criarmos em nós a confiança necessária quando nos sentimos fracos no poder superior, que supre as nossas dificuldades, nos aponta o horizonte e não permite que nós desistamos. O suicídio é um ato de desistência, de falta de esperança. Você não sabe o que vem depois, mas se pensarmos nesse universo todo e nos sentirmos protegidos por esse poder superior que vela por nós, apesar da luta, da dor, do desespero até, nós sabemos que esse Deus não pode nos abandonar. Por maior que seja a dor, tem que ter um término, tem que ter uma solução que está ao alcance do poder divino e que nós podemos mobilizar a nosso favor. Não desistir nunca. O suicídio só agrava. Eu imagino até, Rose Wilson, que
Às vezes a pessoa até entende que existe essa força divina, assim, que ele não está só, que o seu fardo não é tão pesado, mas o sentimento de culpa em não conseguir dar conta desse fardo é que faz com que ele venha, então, a ocorrer em situações catastróficas, como até o suicídio, como o Wilson falou. E o que falta aí? Como diz Joana de Ângeles, não é nem vontade, é força de vontade para conseguir superar o desafio. Força de vontade, eu acho que é uma palavra-chave. Não se deixar levar pelo sentimento de culpa e não conseguir levar a bom termo aquele fardo que ele está carregando. E se soubermos, né? E a gente que é espírita, né? Que conversa muitas vezes em atendimento fraterno com espírito de suicidas, né? Se nós soubermos o quanto agrava o problema, porque perpetua aquela condição aflitiva, às vezes por décadas, o suicídio, com certeza veríamos que é muito mais fácil, por doloroso e desesperador que nos pareça, enfrentarmos a situação aparentemente insolúvel com a confiança de que nós podemos vencer, que não há dor que não acabe. Até porque a gente, justamente lastreado no conhecimento que a doutrina espírita nos fornece, nós temos a chamada fé raciocinada que nos diz que, nos fala da imortalidade da alma, né? E de que essa fuga também não vai representar nada. A consequência do suicídio é terrível no espírito. São várias situações. Em primeiro lugar é que ele não morre, é uma ilusão. Continua ele vivo, vai sofrendo. Vai se defrontar com a realidade posterior, ele é imortal. Segundo, que como a Rosa acabou de dizer, os problemas estarão agravados, né? Durante o tempo em que ele estiver desencarnado, e sequelas físicas, inclusive, mentais, psicológicas, de todo tipo, quando do retorno numa próxima reencarnação. É por isso que a gente insiste nesse aspecto da importância de nós entendermos bem o mecanismo da reencarnação. Porque grande parte dos problemas, né, Gilberto, que a gente sofre hoje, eu não gosto de atestar, de afirmar taxativamente que todo tipo de sofrimento, de dificuldade, de desconforto que a gente tem no presente é problema relacionado ao passado. Não, nós temos o nosso livre-arbítrio, estamos reescrevendo a nossa história a cada dia, a cada hora, e nós estamos tomando decisões novas, que também com novas consequências, mais imediatas ou mais distantes na perspectiva de futuro. Mas muita coisa é do passado, sim. Então, esses grandes problemas que nós trazemos do passado, seja situações econômicas, seja familiares, seja de saúde, nós temos que entender que muitas vezes nós solicitamos isso. Nós não vimos somos vítimas. Não somos vítimas. Não existe vítima na lei da vida, Deus não permite. E um detalhe importante também, que nós só sentimos que o fardo está pesado quando nós estamos a ponto de explodir. Aí é que nós vamos lembrar de Deus. Até então nós deixamos Deus em segundo plano. Aí me ajude, quer dizer, esperando que Deus faça um milagre, né? A questão muita gente não acredita em Deus, né? O que é respeitável, a gente tem que respeitar as deliberações, a personalidade de cada um. Só que aí fica mais difícil, né? Porque não enxerga uma finalidade na sua luta. Se nós soubermos que a vida não acaba, que o espírito é imortal, que a luta que você abandona se volta contra você mesmo com redobrada força, você enfrenta, seja qual for a dor, seja qual for a provação, porque ela acessa mais rápido se você enfrentá-la agora sem prejudicar ninguém, sem agravar o seu problema, do que se você desistir. E peça o recurso divino. Há desesperos que se entende, claro que se entende, mas desistir não é solução, porque a vida não acaba. Nós continuamos. E Deus, na sua bondade, nos dá muitas ajudas. Deus nos coloca um espírito protetor ao nosso lado. Às vezes para nos apoiar, né? Tanto a proteção espiritual como a solução humana através Exatamente. Dali a pouquinho o problema ia ser solucionado, a pessoa desistiu, agravou a situação dos seus familiares, né? Pensou mais em si mesma que nos outros, ou sentiu que estava sozinha e não estava. Nossos amores, nossos espíritos amigos, nossa família espiritual, ainda que sejamos abandonados na Terra, zelam por nós, só não são visíveis no momento. E tem mais uma coisa que é interessante a gente lembrar, para as pessoas que estão, às vezes, numa situação de uma aflição maior,
tantos exemplos de pessoas vivenciando sofrimentos atrozes, de todo tipo, de toda natureza, e que são capazes de superar. Eu sempre olho, e não que eu tenha, graças a Deus, eu não posso me queixar da vida, dizer que tenho grandes problemas. Vivo como a maioria das pessoas. Porém, eu tento se colocar, às vezes, no lugar de um deficiente físico que tem que superar barreiras enormes, ou de preconceito. Ou de um pai que perde um filho. São situações extremas, né? Às vezes a pessoa já nasceu com um problema congênito altamente limitante, de variada natureza. E ela vive bem e ainda pergunto para ela, ela diz que é feliz. Eu fico pensando, meu Deus do céu, como que é possível? Eu até me pergunto. Então, você é minha irmã, você é meu irmão, se você estiver passando agora, hoje, agora, por alguma coisa, uma situação extremamente difícil, acredite que solução sempre haverá. A providência, não desista, né? Não desista. Deus é Pai, é amor, é bondade. Ele nos criou, quer a nossa felicidade, e se nós realmente acreditarmos nele, nós encontraremos a solução. Temos que ter paciência, resignação para mudar, para aceitar aquilo que não pode ser mudado, mas muita coisa pode ser mudada sim. Nós não estamos sós, nunca estaremos abandonados. Bem isso. Bom, nós ficamos por aqui com o nosso tema livre, voltamos na semana que vem. Muita paz. Muita paz a todos vocês. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Olá, amigos. Em um programa anterior, nós comentamos sobre a transfiguração de Jesus no Tabor e como a aparição de Elias, de Moisés ao lado do Cristo, transfigurado ele também, provava a imortalidade da alma, a sua permanência com individualidade e a sua possibilidade de materializar-se perante os homens. Mas há uma outra decorrência dessa transfiguração no Tabor, desse episódio, de que às vezes não nos lembramos. Quando Jesus desceu do monte e se dirigiu aos seus discípulos, Pedro ficou intrigado com as aparições e se lembrou da previsão de Isaías de que antes que o Messias viesse ao povo judeu, deveria voltar Elias para que preparasse o caminho do Messias. E intrigado, ele indagou ao Cristo: Mestre,
Porque dizem que antes do Messias voltar é preciso que Elias volte. E Jesus esclareceu que Elias já havia voltado e que eles não o tinham reconhecido e que fizeram a ele tudo o que quiseram, maltratando. E Pedro entendeu, consta no Evangelho, que Jesus se referia a João Batista, que fora decapitado um tempo antes. Quando Jesus menciona que Elias era João Batista, ele estava a falar do quê? Da reencarnação, porque os pais de João Batista eram conhecidos. João Batista era conhecido do povo desde a sua infância. Ele não podia ser Elias voltando no mesmo corpo. Tinha que ser Elias que havia renascido, o espírito de Elias que havia reencarnado e era conhecido agora como João Batista. Em outra passagem também dos evangelhos, Mateus também, consta que Jesus falou mais ou menos assim: desde os tempos de João Batista, que todo mundo, todo poder é tomado pela violência. E, consta em Mateus, eles entenderam que João Batista, obviamente, era quase que contemporâneo, era contemporâneo deles, fora decapitado um pouco antes. Não teria sentido ele estar falando, Jesus estar falando de João Batista e falando desde os tempos de João Batista. E entenderam então, com o Cristo explicando, que ele mesmo era o Elias que havia de vir, que João Batista era a reencarnação de Elias. A reencarnação, portanto, não é um ensino novo, era conhecido de povos antigos e foi reiterada por Jesus em diversas ocasiões. Quando, na calada da noite, um mestre de Israel procurou o Cristo e lhe perguntou o que fazer para conquistar o reino dos céus, Jesus lhe disse claramente: para chegar ao reino de Deus é preciso que o homem renasça novamente. Renasça da água, que é o símbolo da vida material, e do espírito. Nicodemos, para ter certeza que estava entendendo corretamente, ainda reiterou: mas como é possível que o homem velho volte ao ventre de sua mãe? E Jesus lhe disse: pois que és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Aquilo que vem da carne, o corpo, é nascido do corpo, mas aquilo que é espírito tem a sua origem no mundo espiritual. Quando Jesus fala que se não entendessem as coisas da terra, menos entenderiam as dos céus, estava reiterando a ideia de que a reencarnação era um conhecimento que deveria ser de domínio daqueles que ensinavam a religião. Tudo aquilo que lhe perguntavam e que não era verdade, o Cristo dizia claramente. E quando ele reitera que é preciso realmente voltar ao ventre da mãe e renascer, e que João Batista era Elias, ele estava a falar não da ressurreição, como interpretaram limitadamente, né? Mas da reencarnação, da volta do espírito ao corpo carnal, numa nova vestimenta, mas na continuidade do seu processo evolutivo. E não poderia ser diferente. De que forma Deus, né, na sua infinita grandeza, seria justo se nós tivéssemos apenas uma vida? Se um filho amado, por ter cometido deslizes, fosse condenado eternamente a ser separado de nós e ficar em situação considerada infernal. Se um pai humano perdoa e dá novas oportunidades, quanto mais o poder divino, que nos criou para a sabedoria e para o amor, e que permite que a cada vida, a cada encarnação, o espírito antigo renasça, com as lembranças do que conquistou, do que fez e do que é, mas com uma nova oportunidade de progresso para retificar os erros, aprimorar o conhecimento, aprender a amar, e criado primitivo ainda em seu princípio espiritual, se aproxime, retorne ao poder divino por seus próprios esforços, na longa e milenária aprendizagem reencarnatória. Fiquem conosco. Muita paz.
Luzia Luschka chegou ao Brasil com alguns familiares em 2013, após fugir da cidade de Alepo, praticamente destruída durante a Guerra Síria, que já matou mais de 470 mil pessoas. No dia 17 de julho, ela se tornou a primeira refugiada a receber um diploma na Universidade Federal do Paraná. Para dar continuidade ao curso de arquitetura e urbanismo, ela teve que abandonar o seu país natal, conflagrado na Guerra Civil, porque até o prédio da universidade onde ela estudava foi bombardeado. Lúcia contou com uma permissão especial vinda de uma resolução inédita da Universidade Federal do Paraná para poder fazer a conclusão do curso, uma vez que ela não iniciou aqui desde o início. As cenas de formatura de Lúcia emocionou a todos aqueles que estavam presentes na ocasião, amigos, parentes e até os convidados dos outros formandos. E até de outras pessoas como eu, que só assistiu alguns pequenos trechos na televisão. Vitoriosa, agora ela diz que quer conseguir um emprego e trabalhar para retribuir um pouco de tudo aquilo que ela recebeu dos brasileiros. A ela e a todos os que a apoiaram neste objetivo expressivo, o meu abraço fraterno da semana. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da editora O Clarim de Matão, São Paulo. Mais de 200 títulos à sua disposição, como Chico, Diálogos e Recordações, de Carlos Alberto Costa. Episódios marcantes da vida missionária do médium mineiro, fatos inéditos e notícias de suas vidas passadas. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br, o telefone 16 33 82 10 66, ou ainda pelo Clube do Livro Espírita de Curitiba, adepr@adepr.org.br.